Olá, bom dia! Hoje, terça-feira, dia 5 de novembro de 2019, a Notícia de Frente está no ar. E aqui, como todos os dias, eu tenho o prazer diário da companhia de Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Pois é, e além do Lúcio aqui, que está diariamente com a gente, tem outra pessoa aqui que eu tenho o prazer da companhia diária também, que é o Antero Paz de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Que categoria, né? Bom dia, o povo vai saber, né? Os bastidores da TV vão revelar. Pois é. Que bom que eu tenho essas companhias aqui todos os dias. Olha, e eu quero abrir aqui a notícia de frente falando sobre a lei em Mato Grosso que amplia em 4 vezes o consumo da madeira sem reposição. No estado amazônico de Mato Grosso, cada empreendimento que utiliza madeira como matéria-prima poderá, a partir dos próximos meses, consumir até 297 árvores por ano, 297 mil árvores por ano, sem precisar fazer a reposição florestal. A quantidade equivale a 49.500 metros cúbicos de toras de madeira e se refere ao produto comercializado legalmente, não ao que é considerado desmate legal. Antes, esse consumo era limitado a 12 mil metros cúbicos ou a 72 mil árvores. Teve um aumento significativo. Cada metro cúbico equivale a mais ou menos 6 unidades de árvores. A lei prevê que a empresa que utiliza a madeira como matéria-prima deve compensar esse consumo com a plantação de árvores a partir de determinada quantidade de uso. A madeira é usada principalmente para gerar energia a pequenas, médias e grandes empresas. E aí? É uma lei que, na verdade, vai mesmo de encontro com o Progresso. Obrigada, Lúcia. Ou não? Ou, mais uma vez, a gente esbarra da falta de atenção ao meio ambiente, da falta de cuidado, porque antes se obrigava a ter esse reflorestamento. E agora? Uma quantidade de 12 mil árvores para 297? A opinião aí dos ambientalistas é de que esse limite aí é exagerado, né? O de estabelecer aí que o consumo, né, o uso da madeira pode ser 4 vezes maior do que era atualmente. A Secretaria do Meio Ambiente descarta que isso daí não vai estimular mais desmatamento, né, que tudo isso aí foi feito uma alteração aí no Código Florestal, mas é importante lembrar o seguinte, que Mato Grosso é o primeiro estado dos 9 que compõem a região amazônica a fazer essa alteração, né? Então, é um assunto que preocupa porque é uma previsão de ordem legal que o consumo da madeira para os proprietários rurais que utilizam na atividade deles, né, a madeira, eles podem gastar, se eu não estiver equivocado, podem gastar a partir de agora, falta só a sanção do governador Mauro Mendes, podem gastar 300% a mais do que eles consumiam até hoje. Isso mesmo, Lúcio, essa porcentagem. Porque era 12 mil, Antero. 12 mil metros cúbicos. Passou para 49.500 metros cúbicos de toras de madeira. Então, o aumento aí foi de 300%. Está certo o cálculo, né? E você pontuou bem de que 12 mil para 49.500 é o que pode derrubar. Era 12. Passou para 49.500. E a quantidade é de 72 mil árvores para 297 mil, porque cada metro cúbico tem 6 árvores. E é bom, você frisou muito bem, porque o projeto é do estado de Mato Grosso. O projeto é o seguinte, né, que é 49.500 metros cúbicos anuais, sem precisar repor a madeira retirada. Sem precisar repor, sem reposição florestal. Sem reposição florestal. Sem reposição florestal. Aí é o seguinte, aí na outra ponta... Aí, se desmatar mais que isso, aí precisa repor o excesso ou precisa repor tudo? O que está previsto na legislação?
Porque é o seguinte, essa questão da madeira também, ela tem que ser muito bem estudada, porque desmate da madeira não é assim. O cidadão vai lá e derruba toda a árvore. E o limite é Ele vai lá e elege as árvores que estão maduras para o corte, para poder ser aproveitada industrialmente. O limite Mas é a primeira vez que eu vejo diminuir a questão da necessidade da reposição florestal. O limite aí está sendo considerado muito alto, está sendo considerado exagerado, porque existe um estudo aí, um estudo informal, né? Segundo a reportagem aqui, e essa reportagem repercutiu na imprensa internacional, é do El País, né? Eles citam aqui um estudo do Ministério Público Estadual que constatou que nenhuma empresa registrou consumo superior a 24 mil metros cúbicos. Portanto, é o seguinte, aí eles subiram de 12 para 49.500 metros cúbicos de toras de madeira. Ou seja, o dobro do que seria o consumo máximo, que foi apontado lá no estudo como sendo de 24 mil metros cúbicos. Aí é o seguinte, aí autoriza a ampliação do consumo da madeira nesse volume que foi autorizado, numa ponta. E lá na outra ponta está se pedindo, né, recursos federais para proteger a região amazônica. Me parece um contrassenso. O que a Secretaria do Meio Ambiente diz em nota? A Secretaria do Meio Ambiente justificou que a mudança na lei é uma adequação ao Código Florestal Brasileiro. Quer dizer, não adianta não mudar aqui, já está mudado no Código Florestal Brasileiro. Negou que ela seja um estímulo ao desmatamento. Afirmou que uma Câmara Técnica com representantes da sociedade civil e de órgãos públicos, debateu amplamente o assunto e alegou que o objetivo era classificar os consumidores de madeira de acordo com o porte do empreendimento. A partir do limite estabelecido pela legislação, o empreendedor está obrigado a apresentar um projeto para indicar como ele irá suprir a demanda por matéria-prima lenhosa por meio de um plano de suprimento sustentável. Pois é, e um outro dado que tem aqui, Antério e Lúcio. Aí há contestação de pessoas que dizem que o Código Florestal não trata desse limite de 49.500 metros cúbicos. E um outro dado que foi... E essa é uma invenção, é a jabuticaba nossa. Em outro... tanto é o seguinte, tanto é que dos 9 estados da região amazônica, Mato Grosso é o único a ter feito até aqui essa alteração no Código Florestal. E um outro dado apontado no estudo feito pelo ICV e em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso, aponta que 39% da madeira produzida aqui no estado provém do desmatamento irregular. Foram 60.400 hectares de florestas exploradas ilegalmente entre agosto de 2016 e julho de 2017. Essa mudança na lei foi bem após aí o pedido de mais contribuição financeira para combater o desmatamento ilegal na Amazônia. E esse pedido aconteceu por parte do governador Mauro Mendes no evento do meio ambiente em Nova York. E há um tempo atrás teve uma discussão também sobre isso, sobre as mudanças da lei da SEMA, né, Lúcio? E quem falava bastante, me fugiu o nome daquele promotor, que falava bastante, inclusive, sobre a Serra de Ricardo Franco. Alguém... Tem umas coisas aqui interessantes sobre o processo legislativo, Lúcio, que todos nós passamos batidos. Nós, a imprensa, os deputados, a oposição. Vocês ouviram alguém da oposição falar isso? Ouvi. Eu não ouvi. Ouvi um dos maiores... Falar antes de acontecer o problema na Assembleia. Antes de acontecer, quem se posicionou assim, frontalmente contrário a essa medida, se posicionou de forma enfática, foi o deputado estadual Lúcio Cabral. Ele se posicionou. Por sinal, é um dos mais estudiosos da Assembleia, né? E aqui diz o seguinte: a minúscula oposição à gestão de Mauro Mendes busca alguma maneira legal de evitar que essa lei passe a vigorar.
Antes de ser aprovada no dia 22, quer dizer, ela foi aprovada recentemente, o projeto foi rejeitado no início do mês. Naquela ocasião, havia previsão de que cada empreendimento poderia consumir até 50 mil metros cúbicos de toras, sem a necessidade de reflorestar. Com aquela derrota, a base governista na Assembleia apresentou uma emenda a outra proposta legislativa que tratava de piquezeiro e mudou o limite do consumo da madeira. Quer dizer, eles mudaram o limite do consumo da madeira e autorizaram passar correntões para eliminar os piquezeiros. Decretaram o fim dos pequizeiros. Dos pequizeiros. Essa foi a decisão lá da Assembleia Legislativa. E aí, o petista Lúdio Cabral, ele coloca o seguinte, né? Ele coloca que o governo quis facilitar o desmatamento de áreas para a plantação de lavouras ou pastos para os rebanhos bovinos. Sem proteger os pequizeiros, fica mais fácil desmatar com máquinas ou correntão, pois o pequizeiro não estará mais no meio do caminho. Pode arrancar tudo. Essa foi a lei que foi aprovada lá na Assembleia Legislativa. E aí a gente lembra o seguinte... É uma agressão à cultura nossa, né? Exatamente. Tem lá na música do Benjamin Ribeiro. É uma delícia, arroz com piqui. Quem comer cabeça de pacu não sai daqui. Quer dizer, aí nós vamos acabar com o piqui. E não custa lembrar que em 2019 rendeu polêmicas e mais polêmicas pelo mundo afora, o desmatamento e os incêndios florestais. No ano passado, está na conta de Mato Grosso um desmatamento numa área superior a 1.600 quilômetros quadrados. E aí o representante lá, o Paulo Amaral, que é do Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, ele coloca o seguinte: este momento tão crítico em que o desmatamento e os incêndios aumentam não é o mais adequado para se discutir uma lei que flexibiliza a exploração da floresta. A Ariela soprou aqui para mim o nome do promotor é o doutor Scalopi. Ele discutia Luiz bastante. Alberto Esteves Scalopi. É procurador. Obrigada, Lúcio. E ele, na verdade, debatia há um tempo atrás as alterações no Código Florestal aqui em Mato Grosso, alterações que a SEMA fazia. E se falava justamente dessa área destinada à preservação do meio ambiente nas fazendas, de que a SEMA queria diminuir a área, e ele falava justamente isso, o dano a longo prazo para o meio ambiente. Ele defendia isso. A gente tem que discutir isso com dois setores. Primeiro, os ambientalistas, né? E com o Ministério Público. Ouvir aí o doutor Scalopi é uma boa. Ouvi os ambientalistas também. E ouvi também um outro setor, o setor da madeira, o CIPEM, que são os empresários da madeira, para eles explicarem tecnicamente por que é que isso não os preocupa. Porque tem uma visão mundial sobre isso. Se o mundo inteiro achar que isso é desmatamento ilegal, o mundo inteiro para de comprar madeira nossa, simples assim. Né? Existe regras, e outra coisa, qual que é a política de não ter o reflorestamento? É você acabar com a atividade? Quer dizer, sem reflorestar, você não vai ter madeira para o futuro. Como é que você vai alimentar a indústria da madeira daqui a 20 anos? Se você não começar a reflorestar agora que você derruba. Você derruba a madeira e tem que reflorestar. Aliás, nós temos bons projetos que podem servir de exemplo. Por exemplo, em Aripuanã, que tem um grande projeto de reflorestamento. Então a gente tem que pegar o CIPEM, que são os empresários unidos ali que podem discutir isso, os ambientalistas e também o Ministério Público, na área ambiental. Né? É uma pena que o doutor Domingos Sávio esteja lá no NACO, né? Porque o doutor Domingos Sávio sempre foi um grande lutador por essa questão do meio ambiente. Agora eu quero saber os destaques de vocês para hoje. Vamos começar então com o seu destaque, Lúcio. O meu destaque é sobre o Supremo, Nayara e Antero. Mas eu quero fazer um outro registro aqui antes do destaque e tem a ver
com o ministro lá do Supremo Tribunal Federal, o mais criticado de todos eles, o mais criticado, né? Ele faz sucesso nas redes sociais, né? Com o pessoal irritado, revoltado com ele, na grande maioria das vezes. Mas, nesse caso aqui, o ministro Gilmar Mendes merece ser elogiado. Merece ser elogiado porque o ministro Gilmar Mendes restabeleceu a pensão de um ex-governador. Ele fez justiça. Aí a informação é a seguinte: ele acatou um pedido liminar em reclamação do ex-governador de Mato Grosso, Frederico Campos, determinando a retomada do pagamento de pensão. Segundo Frederico Campos, o citado benefício foi instituído antes do advento da Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 17, e era denominado subsídio mensal vitalício. Eu não vou nem me ater aqui à questão de ordem legal. Eu penso que essa questão aqui é de ordem humanitária. Então, se alguém merecia, se alguém aqui em Mato Grosso merecia essa pensão, essa aposentadoria, esse alguém é o ex-governador Frederico Campos. Nunca participou de esquema de corrupção, nunca o nome dele esteve envolvido em roubalheira nenhuma. Ele usava a pensão dele para quê, hein, Nayara? A maior parte da pensão dele para comprar medicamentos, para cuidar da saúde dele. E do filho. E do filho. E do filho. Na verdade, como muitos brasileiros fazem, né, Lúcio? Comprometem toda a renda com medicamento, com saúde como um todo. Eu acho essa crítica assim, às vezes as pessoas criticam, a pensão de ex-governador, etc. Tal. Como é que surge a pensão de ex-governador em Mato Grosso? Surge após o governo de João Ponce de Arruda. Porque o João Ponce de Arruda, depois de ter sido governador de Mato Grosso, etc. Tal, muitos anos depois, ele passa a ter dificuldades de sobrevivência. Os amigos começam a se cotizar para sustentá-lo. Aí, alguém teve a ideia, muito antes da Constituição de 88, de criar a pensão vitalícia de ex-governador, para que eles tivessem uma vida digna. O ministro Gilmar Mendes, ele atenta para a Constituição atual, quando ele protege o direito do governador Frederico Campos. Porque é fundamento da República a dignidade humana. O princípio da dignidade humana compõe um dos principais fundamentos da República do Brasil. E garantir a pensão do doutor Frederico Campos é garantir o princípio da dignidade humana. Assim, eu vou revelar, porque sei que não ofende o beneficiado, mas nos últimos meses, quando a pensão esteve suspensa, falo isso até com uma certa emoção, eu soube disso a semana passada. Eu soube disso depois que o ministro Gilmar Mendes revogou. Alguns parlamentares de Mato Grosso, alguns ex-governadores, estavam se cotizando para não deixar faltar o básico da casa do doutor Frederico. Quer dizer, um homem desse, que foi prefeito de Cuiabá, foi governador de Mato Grosso, foi secretário de Estado, foi um homem honrado, porque é que vão caçar a pensão dele de governador. Então, o ministro Gilmar Mendes fez absolutamente correto. Mas eu não diria que o Gilmar Mendes fez só isso de correto, não. Ele fez isso e o grande problema é o seguinte: uma coisa é o noticiário do dia a dia, outra coisa é a história. A história vai repor a grandeza de Gilmar Mendes diante do que aconteceu no judiciário brasileiro. Eu acho que o Gilmar Mendes é um dos grandes homens da República e é um dos grandes ministros do Supremo Tribunal Federal. E divirjo dele em muitas coisas. Uma delas é essa votação da prisão em segunda instância. Aliás, nos livros de Gilmar Mendes, ele ensina que tem que ser preso depois da segunda instância. Já votou favoravelmente. Já votou favoravelmente lá na segunda instância. A prisão em segunda instância existe há muito tempo no Brasil. Ela está tentando ser revogada agora para beneficiar o Lula
e os bacanas, porque é a primeira vez, vamos ser sinceros, que o judiciário brasileiro pega para valer os da Casa Grande. É a primeira vez que os da Casa Grande vão para a cadeia. Então essa elite tem força de reação. Por isso que o Supremo está mudando de posição. E esse daí é o meu destaque de hoje, né? Porque na próxima quinta-feira, no dia 7 de novembro, depois de amanhã, o Supremo Tribunal Federal vai decidir qual o futuro, principalmente qual o futuro da Operação Lava Jato aqui no país. Se acaba a prisão em segunda instância ou se ela poderá ser mantida. Esta última alternativa, praticamente ninguém acredita. E quase A crença, pois não é? Não, eu ia falar que mais, na verdade, de quase 5 mil presos estão, na verdade, ansiosamente ali esperando essa decisão, né, Lúcio? A crença em geral é de que vão decretar o fim da segunda instância, jogando uma pá de cal, principalmente na Operação Lava Jato. De novo, o Supremo Tribunal Federal vai render as homenagens, aquilo que o Antero acabou de falar, a Casa Grande. A corrupção. E a corrupção é a impunidade, né? Sim. Vai homenagear a impunidade. Vai consolidar a impunidade do Brasil. Daqui a pouco a gente volta a esse assunto. Então, Lúcio, e o seu destaque, Antero, hoje? Meu destaque é o seguinte, a coragem que faltou a Emanuel para defender o vídeo do paletó, está sobrando para ele para defender a Devair. O Gazeta Digital trouxe ontem que o Emanuel Pinheiro defendeu a Devair Cabral. O Devair, assim, ninguém está condenando a Devair, mas ele é suspeito de ter feito assédio contra uma funcionária que ele indicou na Secretaria de Saúde. O prefeito Emanuel nos fez de rogado, falou negativo. Após a acusação de assédio, Emanuel defende a Devair Cabral. É a palavra dela, da funcionária, contra dele. Não tem nada que prove. O Emanuel botou a mão no fogo e saiu em defesa de Adevair. Está dizendo que é só a palavra dela contra dele, quando na verdade não é. Tem envio de fotos por WhatsApp, tem conversa de WhatsApp, tem declarações na mídia, tem coisas que o Adevair vai ter que explicar. E a Câmara Municipal de Cuiabá, através da sua comissão de ética, vai ter que explicar por que é que eles se preocupam tanto com o Abílio e não se preocupam nada com a Adevair. Aliás, eu vou contar aqui como que surgiu tudo isso. Foi tentando perseguir Abílio que o Adevair entregou o jogo para o Ministério Público e para a polícia. Depois eu explico. Certo, daqui a pouco... E só para complementar aí, Antero, só para complementar, eu estou aqui com uma reportagem do Olhar Direto, né? Aí onde eles resumem aqui o caso, eles fazem até uma referência a uma entrevista do portal Gazeta Digital. Aí o trecho aqui da reportagem do Olhar Direto é o seguinte: o vereador Adevair Cabral teria, abre aspas, se masturbado, fecha aspas, na frente da ex-servidora da Secretaria Municipal de Saúde durante um encontro que teve com ela para tratar sobre o seu cargo. A informação, diz o Olhar Direto aqui, é da própria vítima que foi ouvida pelo Gazeta Digital na última sexta-feira, dia 1º. Nossa, forte, hein? Olha aí. E esse é um depoimento, porque assim, o Adevair mandou chamá-la num lugar lá onde ele atende, lá numa associação de não sei o que, etc e tal. Depois eu vou contar como é que ele se entregou. Não conta agora, porque na verdade o que a gente tem diante disso que o Lúcio falou é uma postura de um chefe de município que deveria ser neutro e ficar calado, porque pode ser sim a palavra dela contra dele, a dele contra dela, enfim. Mas enquanto ele não tem... Ele ficou com o vereador e contra uma mulher. Pois é, quando não tem investigação em né? cima de um caso tão forte do que você falou agora, choca. É realmente algo muito pesado e que precisa ser investigado. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco no comentário do Antero. Olha, e eu queria trazer agora essa informação que, na verdade, foi a opinião do governador Mauro Mendes
sobre o presidente Jair Bolsonaro. Mauro lamenta confusões na gestão Bolsonaro e falou o seguinte: perde o foco. Segundo o governador, gestores devem permanecer cada um no seu quadrado. Para o governador Mauro Mendes, as polêmicas que envolveram o presidente Jair Bolsonaro e seus 3 filhos políticos trazem prejuízos à população, já que o gestor desvia o foco e gasta energia com aquilo que é desnecessário. Desde que assumiu o governo em janeiro deste ano, o presidente se envolveu em diversos episódios, o que culminaram com a saída de seu governo de pessoas tidas como de confiança ou em situação que trouxeram desgastes para o governo. Daí o governador Mauro Mendes disse mais: são meses conturbados. Eu lamento muito, porque toda vez que você gasta energia com aquilo que é desnecessário, você não entrega resultado. Você não produz resultado para a população, disse o governador, analisando essas situações do presidente Jair Bolsonaro. Pior que é verdade, né? É muita confusão para um governo só, né? É muita confusão para um governo só, é muito filho para um presidente só. Quer dizer, não é que 3 filhos é muito para qualquer pai de família, não é não. Mas é assim, 3 filhos que causam problemas. Não tem nenhum que não causa. O Carlinhos causou problema, o Flávio causou problema e o Flávio Bolsonaro causou problemas. Todos os 3 causaram problemas à imagem de combate à corrupção do presidente. Essa imagem não existe mais. Bolsonaro convive muito bem com o ministro do Turismo. Bolsonaro convive muito bem com o Queiroz. Embora não estejam se vendo, pelo menos é o que o noticiário fala, mas o Queiroz, motorista do Flávio, assessor do Flávio Bolsonaro, continua orientando como é que consegue 500 cargos em Brasília. E tem essa coisa que precisa ser esclarecida, hein? Porque que direito que tem Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro de terem acesso àquela fita? Qual é o direito que eles têm de terem acesso àquela fita pelo condomínio? Quer dizer, é uma coisa de doido isso. É uma coisa que prejudica a imagem do presidente da República. Acho que o governo tem feito coisas muito boas. O governo tem feito coisas muito boas, coisas ousadas, coisas corajosas, mas o governo precisa acertar na questão que foi um dos grandes motes da campanha dele, de combate à corrupção. O Bolsonaro não consegue nem se indignar com a aprovação da questão da segunda instância. Até essa indignação o governo dele já perdeu. E eu trago uma outra notícia, já repercutindo uma entrevista que aconteceu na Record TV no domingo, e o presidente Jair Bolsonaro disse que, afirmou aí a Record TV, que pretende criar uma nova sigla para poder escolher quem concorrerá à eleição municipal de 2020. 80% para sair e 90% para criar um novo partido, que vai começar do zero, sem televisão, sem fundo partidário, sem nada. O meu sonho, acho muito difícil assumir o comando do partido, do PSL, e criar um partido. Agora que a gente pode colher assinaturas de forma eletrônica junto ao eleitorado. Até março teria um partido e eu teria dos quase 6 mil municípios umas 200 candidaturas pelo Brasil. Estaria feliz com isso, porque eu poderia escolher, de fato, quem concorreria àquela eleição, afirmou Bolsonaro. Ou seja, diz que não tem voz no PSL. Olha só uma notícia importantíssima que saiu ontem no site Antagonista. O repórter Lauro Jardim, não sei se vocês viram essa informação, noticiou ontem que a Polícia Civil do Rio de Janeiro sabe que o porteiro que prestou depoimento no âmbito das investigações sobre o caso Marielle Franco e anotou no livro número 58, não é o mesmo que fala com o PM reformado Rony Lessa, dono da Casa 65, no áudio divulgado por Carlos Bolsonaro e periciado em 2 horas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. O porteiro que prestou os 2 depoimentos em outubro e disse ter ouvido o ok do seu Jair
Quando Elcio Queiroz quis entrar no condomínio, ainda está de férias. E esse outro porteiro é que teria notado isso. Essa coisa ainda não terminou, viu, Lúcio? Ainda não terminou. Ainda vai continuar. E como não terminou ainda, aquela manifestação, né, incompreensível, né, inaceitável do deputado, né, que queria ser embaixador lá nos Estados Unidos, né? Do AI-5. Do AI-5, né? A declaração sobre o AI-5, né? De que, de repente, o caminho do país seria a restituição do AI-5 aqui no Brasil. E o deputado Carlos Bezerra está defendendo a cassação de Eduardo Bolsonaro, dizendo que a defesa do AI-5 é absurda. E aí, Carlos Bezerra lembra o seguinte: isso é o absurdo dos absurdos. O Brasil até hoje vive à sombra da ditadura que deixou uma ferida brutal na nação. Hoje tenho 77 anos, diz Carlos Bezerra, e vivi os anos de chumbo. O filho do presidente da República é um irresponsável, está delirando. A Câmara vai agir de forma enérgica e instalar um processo ético. Será? Vamos aguardar. Ele conclui dizendo o seguinte: com toda tranquilidade, meu voto será pela cassação desse rapaz. O MDB já divulgou uma nota. Como disse o nosso líder Ulisses Guimarães ao promulgar a Constituição de 88, temos ódio e nojo da ditadura. Olha, você pode até não gostar, você pode até não simpatizar com o deputado federal Carlos Bezerra, o eterno comandante do antigo MDB, do atual MDB aqui em Mato Grosso. Agora, ele está correto. Essa declaração do filho do presidente defendendo a volta do AI-5 é o absurdo dos absurdos. Tanto é que ele teve que ir para a TV, para a rede social aí, para pedir desculpas pela besteira que ele falou. Olha, eu quero só abrir uma pequena divergência aqui. Eu acho que o Bezerra está absolutamente correto ao criticar as declarações. Sim. E está absolutamente errado quando defende a cassação do Eduardo Bolsonaro. Pelo menos é a minha opinião. A minha opinião é que o Eduardo Bolsonaro não pode ser cassado por isso. Porque o deputado federal, o senador, o parlamentar, ele é improcessável por suas opiniões, palavras e votos. Portanto, ele não pode ser processado porque numa entrevista ele defendeu o ato institucional número 5. É deplorável, Bezerra está certo. É o absurdo dos absurdos, Bezerra está certo. Ele deve ser cassado por isso. Eu defendo que não. E o Supremo Tribunal Federal não vai permitir. E aí as pessoas ficam irritadas com o Supremo Tribunal Federal. Não vai permitir corretamente. Ah, mas ele está falando contra a Constituição. Alto lá. Vamos defender o direito de cada um pensar como pensa. As pessoas podem pensar e podem emitir opinião. Também está lá no livrinho. É livre a manifestação de pensamento e de opinião. Eu não concordo. Acho um absurdo dos absurdos a opinião do Eduardo Bolsonaro. Dou razão ao Bezerra em tudo, menos na cassação. Menos na cassação. Eu não votaria a cassação do Eduardo Bolsonaro. Por isso, não. Por isso, não. Acho que ele pode até ser cassado por outros motivos. Se tiver comprovação de rachadinha no PSL, se tiver comprovação de laranja, se tiver... Tudo bem. Agora, por isso aí, não. Por isso aí, é o direito que ele tem de expressar a opinião dele. Como é o direito nosso e do Bezerra de contrapor a opinião dele, de dizer num sentido diametralmente oposto ao que ele disse. Senão não é democracia. Senão vai ter todo mundo que concordar com a opinião do Carlos Bezerra. Não dá, né? Certo, vamos então para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente, então não saia daí.
voltamos com a notícia de frente desta terça-feira. E Lúcio, conta pra gente quem são os nossos cúmplices, quem nos ajudam a fazer o A Notícia de Frente todos os dias. Vamos lá então, Nayara. O Renê do Cochipó, Ziel do bairro Tijucal, João de Rondonópolis, Lenilce, que é da rua 24 de outubro, Renato, o Arnaldo do CPA, Arildo Natalino de Gaúcho do Norte, Emerson, o Ditinho de Barra do Bugres, Tiago da Silva do bairro Três Barras, Darcy Andreane do Tropical Ville, Gilson do Jardim das Palmeiras, Jamil, Fábio Moreira, o Paulo de Várzea Grande e o Leandro, que é do bairro Dom Aquino, são os cúmplices, os parceiros do programa A Notícia de Frente, Nayara Moura. Certo, Lúcio, obrigado, um abraço aí para todo mundo e só lembrando que esse é o nosso telefone, o nosso WhatsApp para participações. Antero, tá rindo das mensagens? Temos mensagens? Ai, tem uma aqui sensacional. Oi, queria saber se os amarelinhos têm poder de prisão. Tá uma vergonha agora, Brites de amarelinho. Pô, esse Mauro Mendes e esse prefeito ladrão do paletó são uns canalhas. Renê do Cochipó. O que Mauro Mendes tem a ver com amarelinho? Olha, a confusão que existe sobre o que o pessoal escolheu, né? Bom dia, Antero, Lúcio, Nayara. Ziel do Tijucal. Obrigado pelo brilhante jornalismo. Né? E aí ele elogia a entrevista ontem do deputado Carlos Avalone, mas fala que houve confusão na hora de calcular os impostos. É que aqui tudo feito de improviso, né? Ao vivo. Isso realmente... E aí, bom dia. Já que está falando de Energisa, eles estão mandando palminhas para Lúcio Sorge e está dizendo que no só pro sábado... Lúcio? Só para o Lúcio. Não é para você nem para mim. Nossa! Não tem isso. Já que está falando de energia, fomos no sábado para uma fazenda na região de Itiquira. Chegamos lá, tudo normal, mas à tarde a energia faltou. Só retornando ontem, quando estava tudo pronto para vir embora. João de Rondonópolis. Aí, Lúcio Sorge, aí manda palma. Será que o Lúcio está sendo aqui acusado dele? Tem um apresentador de televisão lá em Manaus que é fantástico. Né? Ele fala é o assim, Siqueira Júnior. O Siqueira, né? Ele fala, Gilmar Mendes soltou palmas para a justiça brasileira. Soltou mais um bandido. Ele virou até palmas meme. Para a justiça brasileira. Ele que virou meme, o jargão dos CPFs cancelados, não é esse? É ele, e ele, inclusive, está conversando aqui com o Donileu, talvez venha para Cuiabá e tal, participar aqui conosco. Se eu colocar ele aqui, ele olhar para a Nayara assim e falar, dá um sorriso bonito aí. Ela, é bonito ou não é? Palmas para a Nayara. Aí eu vou receber palmas, né? Porque o telespectador só mandou para o Lúcio. É porque ele... Eu fiz um jeito e eu e o Lúcio reverenciamos aqui a beleza. E você sabe que a elegância, né, pegou, geral. Todo mundo fala Lúcio Sorge, o elegância da notícia. E até no traje. Quando lembra do nome. Lúcio, né, foi visto andando de bike, Antero, você visse o traje, o capacete, o óculos. Olha, aí que você ia falar, esse homem elegante até praticando esporte. Não, mas como que conheceu ele assim? Capacete, óculos. Enviaram uma foto aqui para mim. Enviaram uma foto. Tá, põe no ar. Olha, e durante a entrega de óculos do projeto Enxergar é Humanizar Óculos, mas não é esse óculos não, viu, gente? Da Rede Pública Municipal de Ensino, o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, falou sobre a saúde. Disse que é o pai do Hospital Municipal de Cuiabá. Os detalhes com a repórter Luciana Gaviria.
prefeito Emanuel Pinheiro não quis rebater todos os pontos em relação às denúncias na área da saúde. A exemplo de um diagnóstico e um relatório feito pelo Sindimed, apontando falta de médicos, de insumos e até mesmo larvas no banheiro do pronto-socorro. O prefeito apenas rebateu, dizendo que a gestão vai muito bem e relembrou a inauguração da sexta e última etapa do novo pronto-socorro, que vai acontecer nos próximos dias. Ele se intitulou de pai da obra e disse que, se não fosse ele, o prefeito da capital, o novo pronto-socorro seria um outro VLT. Ou seja, com isso ele quis dizer que a obra seria judicializada e que ele escolheu o caminho mais difícil, a conclusão da obra. Se não é a gestão Emanuel Pinheiro, o HMC seria um novo VLT. Ia ficar uma obra licitada, uma obra feita, largada e abandonada. Mas eu escolhi o caminho mais difícil, mas tive coragem suficiente, uma equipe muito comprometida e o apoio da bancada federal para enfrentar um caminho penoso, dificílimo, que poucos gestores têm coragem de enfrentar. O caminho mais tranquilo, mais confortável para um gestor era judicializar e empurrar o abacaxi, como fizeram com o VLT. Pai do HMC, Emanuel Pinheiro. O prefeito também falou sobre a licitação do transporte público. É que a oposição disse que o edital de licitação foi totalmente direcionado, excluindo possíveis empresas interessadas e beneficiando as empresas que já operam na capital. A licitação, entre o primeiro momento que eu lancei o processo licitatório, certo? E depois, com a suspensão que teve, ficou aí o edital aberto nacionalmente 65 dias em média. 65 dias para o Brasil inteiro se habilitar. Não se habilitaram, eu tenho culpa, aberto, democraticamente aberto. Até fiquei sabendo agora que Santo André, lá no estado de São Paulo, lá no ABC Paulista, também fez uma licitação. Nenhuma empresa se habilitou, nenhuma, fiquei sabendo agora. Mas eu falo de Cuiabá, 65 dias de um edital aberto, transparente, discutido, debatido com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, cumprindo todas as etapas e metas, ficou em média, era para ficar 45, mas com a suspensão e com a nova abertura, deu mais ou menos 60 a 65 dias, um edital aberto para o Brasil inteiro. Poderia vir qualquer empresa, eu queria que viesse de melhores do Rio, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, era a minha expectativa, mas não vieram, vou fazer o quê, né? Paciência. Falou também sobre política, disse que por enquanto o nome dele não está à disposição de um projeto de reeleição. Citou também reuniões que envolvem o DEM e o MDB. Existem dois DEMs, né? Existe um DEM que é majoritário, que quer apoiar Emanuel Pinheiro, caso ele saia prefeito de Cuiabá, certo? E existe um outro DEM que está buscando aí a candidatura própria e tem uma postura mais de oposição a uma candidatura que eu nem decidi ainda se eu vou ser ou não. Então, eu tenho até dito que é mais certo eu não ser candidato do que ser candidato. Então, eu acho que eu continuo aberto, dialogando. Vocês são testemunhas, todos esses ataques que eu tenho recebido, até por parte do próprio governador, tem partido dele, nunca parte de mim. Nunca parte de mim. Eu só reajo às vezes, quando vem esses ataques que eu considero injustos e sem nenhum propósito, totalmente sem sentido. Às vezes umas agressões gratuitas e tal, mas o que eu posso fazer? Para finalizar, o prefeito defendeu o vereador Adevair Cabral. O nome dele ganhou grande repercussão diante de um escândalo sexual que está sendo investigado. Eu conheço o Adevair, entendeu? Conheço o vereador. Tenho certeza que ele vai provar que não tem nada a ver com isso. Ele está muito chocado com toda essa notícia. A palavra de uma pessoa contra ele, ela tem que provar. Infelizmente, há uma condenação pública, precipitada, antecipada, ante um processo desse que macula uma carreira, uma vida pública de 10, 15 anos, certo? Uma vida pública e profissional, né? De 10, 15 anos, irretocável, irrepreensível, sem nenhuma mácula. Sem contar o grande abalo familiar que isso veio ocorrer. Então é uma pena, eu acredito no Adevair, acredito que ele não tem nada a ver com isso, que ele vai provar, entendeu? Aliás, tem que provar. Essa senhora tem que provar, e se é que está no Ministério Público, mesmo o Ministério Público vai promover as investigações, e eu dou o voto de confiança ao vereador Adevair, tenho certeza que ele não tem nada a ver com isso. E claro, o prefeito também comentou a relação difícil com o governador Mauro Mendes. Disse que encaminhou a ele o convite para a inauguração do hospital, mas que já tem uma resposta negativa do governador, que afirmou que não estará presente no evento. Luciana Gavilha para a Notícia de Frente.
Obrigada, Luciana. Destacando ali, né, Antero e Lúcio, ele deu uma cutucada ao falar do VLT e jogou aí essa grande responsabilidade, a gente sabe de quem foram os responsáveis que não estão pagando, né, não estão pagando essa conta do VLT, infelizmente quem paga é a sociedade, são os vazegrandenses, os cuiabanos, e ele jogou para o colo aí do governador Mauro Mendes. Agora você também vai ser o pai do VLT, assim como eu sou o pai do HMC? No caso aí de Bom, pai, essa foi minha leitura. No caso aí de pai do Hospital Municipal de Cuiabá, é preciso reconhecer, o prefeito Emanuel Pinheiro também contribuiu, trabalhou bastante para que o hospital fosse concretizado. Agora, não pode se esquecer, não é? Não pode se esquecer, não digo só de Mauro Mendes, né, enquanto prefeito de Cuiabá. Não pode se esquecer, inclusive, do trabalho que foi feito pelo ex-governador Pedro Taques. Agora, se esquecer de que essa luta pelo novo Hospital Municipal de Cuiabá começou lá quando Mauro Mendes era prefeito da capital, que foi uma luta difícil, teve que superar inúmeros obstáculos, e o Hospital Municipal de Cuiabá, quando Emanuel Pinheiro assumiu a prefeitura, ele já estava assim num estágio bastante avançado. Agora, era preciso aí, no mínimo, dividir essa paternidade, né? E tentar também jogar a culpa. Mas será que esse filho cabe em dois pais para esse filho? E tentar jogar também a culpa do VLT em cima do governador Mauro Mendes, me parece que isso daí não vai colar, né? Porque começou lá a lambança com a roubalheira no governo Silval Barbosa. Depois teve toda a dificuldade, né? As posições extremamente questionadas do ex-governador Pedro Taques em relação ao VLT, porque muita gente coloca isso de forma categórica, que a judicialização do VLT ajudou, contribuiu para emperrar e muito esse modal que, por enquanto, está solenemente empacado. E aí uma outra coisa aí, o prefeito Emanuel Pinheiro tenta se colocar como vítima nessa troca de farpas com o governador Mauro Mendes. Será que ele é vítima? Na verdade é o seguinte, eu acho que tem coisas aí que são orientação do marketing e tem coisas que o marketing está orientando errado. Ou está vindo da cabeça dele Não, também. Né? ou está vindo da cabeça dele, e se tiver vindo da cabeça dele, está errado. O que tem de errado aí? A mentira. Comunicação é verdade. A mentira não fica de pé. Não fica de pé 30 segundos. Cuiabá inteira sabe que o pronto-socorro municipal, onde está o Hospital Municipal de Cuiabá, que vai ser inaugurado agora, dia 18 de novembro, finalmente pelo prefeito Emanuel Pinheiro, depois de 6 inaugurações. O Hospital Municipal de Cuiabá foi tema de campanha na campanha de Mauro Mendes para prefeito. O Mauro Mendes disse que faria o Hospital Municipal de Cuiabá. O Mauro Mendes foi quem conseguiu o terreno, onde está. O Mauro Mendes foi quem fez o projeto. Como é o hospital, está divididinho exatamente como foi o projeto da prefeitura do Mauro Mendes. O prefeito Mauro Mendes foi quem levantou toda uma estrutura, até quase a cobertura. Foi Mauro Mendes, prefeito de Cuiabá, quem conseguiu um convênio com o governador Pedro Taques, que doou do estado de Mato Grosso 50 milhões de reais para esse hospital. E o Emanuel foi muito importante. Pela articulação com o Blairo Maggi, ele que havia perdido 82 milhões, que ele resolveu doar, ninguém até hoje entendeu por quê, para Pedro Taques, para fazer custeio da saúde pública no interior. Ele conseguiu recuperar 100 milhões via Blairo Maggi, via Michel Temer, e vai inaugurar essa obra agora. Tanto é que ele está fazendo todo o empenho para trazer o Michel Temer para a inauguração, o que também, diga-se de passagem, é justo, pela contribuição do Temer com essa obra. Então, essa obra tem muitos pais. Michel Temer, Blairo Maggi,
O Emanuel Pinheiro foi muito importante, o governador Pedro Taques foi muito importante. Agora, a parteira disso, quem fez nascer isso, quem deu vida a isso, quem soprou, deu nome a isso, foi Mauro Mendes. Goste ou não goste de Emanuel. Se o Emanuel faz um discurso contando toda a verdade, ele ficaria bem. Porque não foi de pequena monta o que Emanuel contribuiu para terminar o hospital municipal. Se bem que se levar a ferro e fogo, ele teve o poder de articular para conseguir do governo federal 100 milhões de reais, sendo que havia perdido 82, quase levando à bancarrota o hospital. Aí vira a página do hospital. Não vou deixar o hospital virar o VLT. Ainda sobre o hospital rapidinho, eu só quero destacar o que foi manchete na revista Veja, foi o seguinte título: em Cuiabá, a última obra de Michel Temer é entregue, ou seja, se referindo ao HMC, que foi a última obra do presidente, do ex-presidente Michel Temer, que foi o repasse de 100 milhões. A contribuição do Emanuel, ele deve a Carlos Bezerra e a Brairo Maggi, que conseguiram, junto a Michel Temer, esse dinheiro para colocar ali. Iniciativa de Emanuel, ter conseguido o apoio de Bezerra e de Brairo Maggi. Ponto. Morre aí. Agora vamos para o seu destaque. Vamos agora para o VLT. A questão do VLT. Não fosse a minha gestão, isso teria sido transformado no VLT. Por quê? Qual que é o símbolo do VLT? Que é uma esculhambação, que é uma gastança, corrupção. Que foi corrupção, que foi falta de fiscalização. Corrupção de quem? Silval Barbosa. Falta de fiscalização de quem? Quem que era o presidente da Comissão de Fiscalização das Obras da Copa? Só para relembrar, Emanuel Pinheiro. Quer dizer, você fazer política sem tratar da verdade... E sobre a inauguração, né? E sobre a inauguração, Antero, do Hospital Municipal aí, só uma sugestão. O governador Mauro Mendes já mandou avisar publicamente que não vai à inauguração. Eu penso que teria sido muito mais eficiente o prefeito Emanuel Pinheiro dar a seguinte declaração. Tipo assim, olha, eu gostaria muito que o governador Mauro Mendes fosse à inauguração do novo Hospital Municipal de Cuiabá, porque nós dois, eu, prefeito, e ele, o governador do estado, somos os maiores responsáveis por essa obra. Talvez até Mauro Mendes pudesse mudar de ideia. Mauro Mendes vai mandar o Fabinho. Esse que não vai mesmo. Ou então o secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo. O chefe da Casa Civil, né, Mauro Carvalho. Um dos 3 candidatos do ODEI. Seu destaque agora, Antero. O meu destaque é o seguinte, e o prefeito Emanuel acabou falando aí claramente na televisão, né? Dizendo, conheço a Adevair, tenho certeza que vai provar que não tem nada a ver com isso, ele está chocado com essa notícia, é uma palavra de uma pessoa contra ele, tem que provar, infelizmente é uma condenação precipitada, antecipada, ante um processo deste que macula uma vida pública de 15 anos, irrepreensível, disse o prefeito. Então o prefeito defendeu claramente aí o Adevair Cabral. Como é que nasceu tudo isso? Isso nasce, quer dizer, essa comprovação do Adevair, quer dizer, comprovação em tese. O processo ao qual o Adevair vai ter que responder, não, a denúncia já existia. Já tem denúncias há vários meses contra a Adevair na polícia, de várias meninas que se dizem assediadas pelo Adevair. Então não seria esse caso isolado. Não é só apenas esse caso. São pessoas que dizem que estão sendo assediadas. E agora, mais recentemente, teve uma pessoa que ele, Adevair, conseguiu a vaga na Secretaria Municipal de Saúde. E aí ele começou a tentar, a fazer o assédio para tentar ter relações sexuais com a menina. E a menina evitando. Como ele que conseguiu emprego para ela, ele resolveu mandar uma foto dele nudes. Só que a foto é a seguinte, a foto pega daqui para baixo. A foto pega o Adevair daqui para baixo, um barracão armado, e uma foto, o que caracterizava ali? Ali tinha uma tatuagem, uma determinada tatuagem, e tem também um cartaz, um santinho, do Adevair.
Mas isso podia ser na casa de qualquer eleitor do Adevair. Isso não comprovava o Adevair. Aí vem a notícia, a polícia e o Ministério Público já tinham a denúncia. Aí vem a notícia de que o Adevair foi à delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra o Abílio. Porque o Abílio teria lhe mostrado uma foto. E falado aqui, essa foto é você, né, e tal, como é que é isso? Porque a pessoa que denunciou na delegacia mandou para o Abílio. Mandou para outros vereadores, mandou para outros jornalistas, mandou para um grupo de imprensa. A pessoa que denunciou o Adevair mandou para o Abílio. Aí o Abílio mostrou para o Adevair. Aí o Adevair vai à delegacia de polícia registrar um BO. E fala, olha, eu quero fazer um boletim de ocorrência contra o Abílio. Por quê motivo? Não, porque ele está inclusive mostrando uma foto minha íntima, não sei como que ele teve a foto. A foto é essa? É. E você se reconhece nessa foto? É, sou eu. Ele se reconheceu na foto. A polícia, o Ministério Público, etc. Tal, não tinha a comprovação de que aquela foto podia ser do Adevair. Qualquer cidadão que pegar aquela foto não vai reconhecer o Adevair. Não tinha o rosto do Adevair. E tinha a parte daqui para baixo. Mas ficou reconhecido pela tatuagem no braço. Ninguém reconheceria pela tatuagem. Ninguém reconheceria pela tatuagem. As pessoas nem saberiam onde começar a procurar. O Adevair que foi lá e falou, olha aqui, tem essa foto, rigorosamente igual à foto que a menina foi fazer a denúncia no Ministério Público e na polícia. Ou seja, ao tentar perseguir Abílio, Adevair se deu mal. Agora ele vai ter que responder. Eu não estou dizendo aqui que o Adevair é culpado, etc. Acho até que nós temos o dever de garantir o direito do Adevair falar e explicar essa situação. Isso é verdade, não é verdade, por que não é verdade, etc. e tal. Mas acho que essa garota não vai parar. Acho que essa garota não vai retirar a queixa. E não deve ser verdade, nem deve. Não deve. E ela tem também conversas de WhatsApp. E tem que mostrar. Para sustentar isso. E ela deu no seu depoimento na polícia e na conversa com jornalistas, inclusive aqui do jornal A Gazeta, de que o Adevair a convidou. Ela estava resistindo, etc. Mas não podia resistir ao encontro com ele. Aí tem uma casa aí que eles alugam, parece que alugam para uma associação, não sei o que é. E é o Adevair que é o comandante dessa casa. É uma associação que o vereador Adevair Cabral já foi até presidente dessa associação. Uma associação municipal de servidores. E que ele é o principal líder dessa associação. Se eu não estiver equivocado, ASP seria o nome. Né? Clube, é um clube. É um clube. É. Aí o Adevair chama essa moça no clube. Manda chamar a moça lá. A moça foi lá, quer dizer, constrangida, o cara está me cantando aqui por WhatsApp, mas vou, porque eu vou dizer não. E ele teria falado que era para tratar sobre o cargo dela. Vai tratar sobre o cargo dela. Aí ela entra, esse é o depoimento dela. Ela entra na sala e ele estava se masturbando. Olha, fulana está aí, pois não, manda entrar. Aí ela entra e tem aquele choque de vê-lo se masturbando. Aí, se existia alguma dúvida em denunciar, as dúvidas cessaram aí e ela denunciou. Olha, eu não sei se aqui tem grupo de mulheres, grupo de defesa das mulheres, precisam proteger essa moça, né? Tem a doutora Rosana do Ministério Público. Porque agora o prefeito já está tomando a defesa do Adevair. E é importante que essa mulher possa dizer com liberdade. Pois é, Antero. E assim, e diga só a verdade. Pois é, eu falo agora... Só a verdade, nada mais que a verdade. Você falou tudo. Eu falo para essa mulher, de mulher para mulher. Se você é vítima de tudo isso, tenha coragem, não retire essa denúncia,
mostre aí todas as provas que você tem. Só lembrando que esse ato encoraja outras mulheres que enfrentam esse tipo de violência, esse tipo de assédio diariamente. Então, um ato seu vai encorajar outras milhares de mulheres a denunciar também. Não deixa as forças maiores aí intervirem e acabar destruindo tudo que foi já destruído. Porque essa mulher, Antéria e Lúcio, pelo que relata aqui na reportagem, já passou por episódios de depressão, já foi afastada do trabalho por conta de todo esse assédio, que é um dano irreparável para a vida da mulher. É um dano irreparável. Imagina ela uma trabalhadora entrar numa sala achando que é uma conversa de trabalho e se deparar com uma cena dessa. Pois é. Sabe se tem filho, se tem marido, se tem uma família, uma história. O seguinte, em isso sendo verdade, para que estão sendo utilizados os cargos da Prefeitura de Cuiabá, né? Ah, pelo amor de Deus, né? Por isso que, assim, que nós fizemos constar da Constituição o seguinte: o acesso ao serviço público deve ser através de concurso público, de provas e títulos. É isso. Não querem fazer concurso público, querem fazer por indicação política, querem que as pessoas fiquem devendo aos vereadores, tem pessoas despreparadas. Eu acho o seguinte, que não pode só o Adevair falar. A Câmara de... O Toninho não estava bravo aí falando do Abílio? Qual que é a providência tomada? Qual a providência tomada? Eu não estou dizendo que a Câmara tem que condenar a Adevair, não. Tem que dar o mesmo tratamento que estava dando para o Abílio Júnior. Eu acho que não tinha que dar aquele tratamento para o Abílio, porque o Abílio não fez nada. Mas se deu, tem que dar para todos. Não, pois é, mas porque o Abílio não fez nada, né? E tem, agora isso sim é falta de decoro, mas, pelo amor de Deus. Por isso um vereador já foi cassado em Cuiabá. Por este motivo, problema sexual na rua. Não foi dentro da Câmara, não, foi na rua. Tem um vereador que foi cassado em Cuiabá. E não foi assédio. E não foi assédio. Como essa denúncia. Foi e até aqui, foi sexo comprado. E até aqui, Antero, a única, você colocou aí, nós queremos ouvir o que tem a dizer a Adevair Cabral. Lógico. Porque até aqui ele disse muito pouco, né? Uma nota bem sucinta, onde ele colocou o seguinte, que tomou conhecimento dos fatos por meio da imprensa, tendo em vista que não há qualquer tipo de representação ou denúncia contra a sua pessoa nos órgãos de controle. Afirma ainda que irá buscar se inteirar sobre o ocorrido para tomar as providências cabíveis. Aí ele cita lá na nota que o episódio lá que você já explicou aí com o Abílio Júnior, sobre mostrar a foto, né, no celular, e no final da nota ele diz que o registro do boletim de ocorrência foi uma forma de resguardar a privacidade dele e da família dele. E tem um outro ponto na nota aqui, que na minha impressão ele contrasta, é o primeiro, o segundo, o terceiro, é o quarto ponto, parece que ele está competindo com o primeiro. No primeiro ele falou o seguinte, que não há qualquer tipo de representação ou denúncia contra a sua pessoa nos órgãos de controle. No quarto ponto, até então a Adevair não tinha conhecimento de qualquer tipo de denúncia contra a sua pessoa. Na mesma nota. Na mesma nota. Olha, vamos... Tomara que o Adevair se informe e assim, eu já disse isso na Rádio Capital, estou dizendo aqui, eu acho que o Adevair faria bem se convocasse uma coletiva, se procurasse a imprensa para dar entrevista. E a Câmara E é nosso dever ouvi-lo, né? Porque se for injustiça, ele tem todo o direito de defesa. Como o Lúcio leu agora a nota, a resposta dele, é o nosso dever e foi feito. Vamos para o intervalo, na volta a gente continua com a notícia de frente. Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, 5 de novembro de 2019. A notícia...
Jorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Pois é, e além do Lúcio aqui, que está diariamente com a gente, tem outra pessoa aqui que eu... Cara, bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Que categoria, né? Um dia o povo vai saber, né? Os bastidores da TV vão revelar. Pois que bom. A notícia de frente, falando sobre a lei em Mato Grosso que amplia em 4 vezes o consumo da madeira sem reposição. No estado amazônico de Mato Grosso, e 97 árvores por ano, 297 mil árvores por ano, sem precisar fazer a reposição florestal. A quantidade equivale a 49.500 metros que é considerado desmate legal. Antes, esse consumo era limitado a 12 mil metros cúbicos ou a 72 mil árvores. Teve um aumento significativo. Cada metro prima deve compensar esse consumo com a plantação de árvores a partir de determinada quantidade de uso. A madeira é usada principalmente para gerar energia a pequenas, médias e com Progresso. Obrigada, Lúcia. Ou não. Ou mais uma vez a gente esbarra da falta de atenção ao meio ambiente, da falta de cuidado, porque 297? A opinião aí dos ambientalistas é de que esse limite aí é exagerado, né? O de estabelecer aí que o consumo atualmente. A Secretaria do Meio Ambiente descarta que isso daí não vai estimular mais desmatamento, né? Que tudo isso aí foi feito uma alteração aí no Código Amazônica a fazer essa alteração, né? Então, é um assunto que preocupa porque é uma previsão de ordem legal. Secretários rurais que utilizam na atividade deles, né, a madeira, eles podem gastar, se eu não estiver equivocado, podem gastar a partir de a mais do que eles consumiam até hoje. Isso mesmo, Lúcio, essa porcentagem. Porque era 12 mil, Antero. 12 mil metros cúbicos. Passou para 49.500 metros cúbicos. De 1.000 para 49.500 é o que pode derrubar. Era 12. Passou para 49.500. E a quantidade é de 72 mil árvores para 297 mil, porque cada metro cúbico o projeto é o seguinte, né, que é 49.500 metros cúbicos anuais, sem precisar repor a madeira retirada. Sem precisar repor, sem reposição florestal. Sem reposição florestal. Sem reposição florestal. Precisa repor tudo. O que está previsto na legislação? Porque é o seguinte, essa questão da madeira também, ela tem que ser muito
E o limite é Ele considerado. vai lá e elege as árvores que estão maduras para o corte para poder ser aproveitada industrialmente. E o limite Mas foi- é a primeira vez que eu vejo muito alto, está sendo considerado exagerado, porque existe um estudo aí, um estudo informal, né? Segundo a reportagem aqui, e essa reportagem repercutiu na imprensa. Que constatou que nenhuma empresa registrou consumo superior a 24 mil metros cúbicos. Portanto, o seguinte, aí eles subiram de 12 o dobro do que seria o consumo máximo, que foi apontado lá no estudo como sendo de 24 mil metros cúbicos. Aí é o seguinte, aí autoria. E lá na outra ponta vai se pedir, está se pedindo.